Olá, queridos, tudo bom? É um enorme prazer mais uma vez a gente poder estar se encontrando e poder estarmos dividindo alguns conhecimentos. Hoje a minha proposta é da gente conversar um pouco sobre colesterol, que é um assunto que preocupa muita gente, causa diversas dúvidas e, de fato, é preocupante para as pessoas que apresentam alteração em alguns tipos de colesterol. Primeiramente, a gente precisa entender o que quer dizer o colesterol. O colesterol, ele é uma substância de que o nosso corpo fabrica a partir de determinadas alimentação ou próprio hormônio do nosso corpo. 70% do colesterol que nós apresentamos, ele é fabricado no nosso fígado. Então é importante que a gente saiba disso, que não somente é fabricado a partir de alimentos que a gente consome. Colesterol é importante para que haja a nossa síntese de hormônios. Então é preciso que a gente tenha colesterol na nossa corrente sanguínea. Agora, eles precisam estar dentro da normalidade. E esse é um fator que muitas das vezes as pessoas não se preocupam, inclusive de procurar saber se esse nível ele está realmente dentro da normalidade. As pessoas, algumas pessoas, elas só vêm saber que está com colesterol elevado ou fora da regularidade quando vão fazer algum exame solicitado, muitas das vezes, nem pelo seu médico de rotina. Tonturas, desmaios, pele escurecida, enjoos e vários outros tipos de sintomas podem aparecer para as pessoas que apresentam colesterol elevado. E quando eu estou falando em colesterol, gente, a gente está falando de diversos tipos de colesterol. Não somente do colesterol bom, mas também do colesterol ruim. Muitas pessoas, às vezes, não conseguem interpretar um exame laboratorial, apesar de que, na maioria deles, vem com a referência. Mas é importante não somente fazer a leitura desse resultado de exame laboratorial, mas entender como é que a gente pode estar modificando em casos de alteração, que essa alteração possa vir a prejudicar a sua saúde. Vamos falar de 3 tipos de colesterol. Colesterol LDL, colesterol HDL e colesterol triglicerídeo. Geralmente, quando a gente recebe um resultado de exame laboratorial, vem esses 3 tipos de resultados, além, obviamente, de outros resultados que possam vir a estar confrontando reforçando o resultado desse exame. Vamos lá, o colesterol HDL. Colesterol HDL é o colesterol tido como colesterol bom no nosso corpo. E existem níveis que precisam estar regulares. Geralmente, a quantidade mínima é entre 40 a 50. E a gente observa que, principalmente em mulheres, esses níveis, muitas das vezes, eles não estão dentro da normalidade. Isso acontece principalmente por conta da questão hormonal. Como eu falei no início do vídeo, o colesterol ele é necessário para que haja essa síntese de hormônios. Então, pode acontecer, sim, de que o colesterol esteja diminuído, no caso do HDL, por conta desse hormônio, das trocas hormonais que acontecem com as mulheres. Mas a falta de atividade física, alimentação incorreta, falta de líquidos e diversas outras situações podem ocasionar que esse colesterol ele esteja baixo, mais baixo do que a referência necessária para nosso corpo. Outro tipo de colesterol é o colesterol LDL.
é tido como colesterol ruim. Importante a gente estar acompanhando se esses níveis eles estão dentro da referência e dentro da normalidade. Em casos desse tipo de colesterol estar elevado, claro, eles podem se prejudicar tanto na síntese hormonal quanto na qualidade de vida do indivíduo. O outro tipo de colesterol é o triglicerídeo. E, gente, eu falo uma coisa para vocês. Eu acho um dos tipos de colesterol, quando ele está fora da normalidade, um dos mais importantes para que sejam acompanhados. Por quê? O triglicerídeo, ele se forma a partir da quantidade de glicose que vem se transformar em gordura. E muitas das vezes a gente não imagina que eles possam estar alterados. Uma curiosidade que eu gostaria de falar para vocês é com relação às pessoas que são magras. Geralmente a gente observa dentro dos consultórios de que uma grande quantidade de pessoas que têm um perfil corporal mais fino, mais magro, elas apresentam uma quantidade de colesterol triglicerídeo muito elevada. E é importante que você fique atento a isso. Muitas das vezes você não apresenta uma gordura abdominal aparente, você não apresenta nenhum tipo de, vamos dizer, de comorbidades, você não apresenta obesidade, mas ela pode estar escondida. E aí é importante fazer sim os exames para diagnosticar se existe colesterol triglicerídeo elevado na sua corrente sanguínea. Esse tipo de colesterol, ele influencia diretamente na possibilidade de doenças cardiovasculares. Por quê? Porque eles podem criar placas de gordura dentro das artérias, entupindo, causando trombose, infartos, AVCs. Então, são doenças que a gente realmente quer evitar. E um dos primeiros passos é saber se o seu triglicerídeo ele está aumentado ou não. Em todos esses tipos de colesterol que a gente conversou aqui, é importante principalmente a prática de atividade física regular e orientada, certo? Consumo bastante elevado de líquidos, principalmente da água. E, gente, obviamente, uma alimentação saudável. Em casos de alteração de triglicerídeo, alteração de LDL, vamos pensar o seguinte: frituras, margarina, óleo, manteigas, tudo isso a gente precisa realmente na nossa alimentação? Vamos pensar se a gente realmente não pode modificar um pouco essa maneira da gente fazer os nossos alimentos, de produzir nossos alimentos, consumir alimentos mais grelhados, assados, sem óleo. Preferir alimentos que sejam naturais, que você mesmo possa estar produzindo. Com relação a pessoas que apresentam triglicerídeos alterados, é importante fazer o consumo de azeite de oliva, alimentos ricos em ômega 3, as sementes, as castanhas, amendoim. Tudo isso faz com que se eleve um pouco a qualidade da alimentação e a gente possa ter um resultado melhor lá no resultado dos exames laboratoriais. E, consequentemente, uma saúde muito mais melhorada, um sistema imunológico muito mais forte, para que a gente possa estar aí combatendo essas doenças, as agressões que as próprias patologias acabam ocasionando no nosso corpo, certo? Outra, consumo de fibras. E eu sempre gosto de falar isso, gente. Consumo de fibras, principalmente nos alimentos crus. E quando eu tô falando de alimentos crus, eu tô falando de alface, de acelga, de rúcula, de tomate, de cebola, das folhagens. Você também fazer o consumo de alimentos como
beterraba, cenoura, ralados crus. E sempre temperando essa salada com azeite de oliva extra virgem, tá certo? Com relação aos demais tipos de colesterol, essas práticas elas vão sim ajudar a amenizar e melhorar esse resultado que a gente tanto precisa, tá certo? Eu fico aqui aguardando as perguntas, as dúvidas com relação a esse assunto e a gente volta na próxima semana com outro assunto interessante para que a gente possa estar conversando e tirando as dúvidas. Tá certo, gente? Obrigada aí pela atenção, obrigada pelo carinho e até a próxima. Fiquem com Deus. Um abraço gostoso. Tchau, tchau.